Lembramos que o terceiro seminário, a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular, está sendo transmitido pelo canal Live 2 da LESC no YouTube. Para retomarmos os nossos trabalhos, gostaríamos de convidar os representantes da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis na produção do documento Base Nacional Comum Curricular e os documentos curriculares municipais da Educação Infantil de Florianópolis, recontextualização curricular para a explanação, BNCC e os documentos curriculares da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Nesse sentido, convidamos Carmen Lúcia Nunes Vieira, Fabrício Zimmermann Souza, Fernanda Carmen Gonçalves Daniel, Heloísa dos Santos Simon, Karine Zimmer, Leila Escher, Letícia Bento Ferreira, Maria de Nazaré Feijó, Rejane Bodnar. Para formalizarmos aqui a nossa apresentação, Carmen Lúcia Nunes Vieira é doutora em Educação pela UFSC, Fabrício Zimmermann Souza é mestre em Educação pela UFSC, Fernanda Carmen Gonçalves Daniel é doutoranda em Educação pela UFPR, Heloísa dos Santos Simon é mestra em Educação Física pela UFSC, Karine Zimmer é mestra em Educação pela UFSC, Leila Escher, especialista em Gestão Escolar pela Uniaselv, Letícia Bento Ferreira é mestranda em Educação pela UDESC, Maria de Nazaré Feijó é especialista em Supervisão Escolar pela UDESC, Rejane Bodnar é mestra em Educação pela UFSC. Caríssimas, caríssimo, a palavra está com vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aí, bem-vindas à segunda parte do nosso seminário. Aqui nós estamos, na comissão organizadora do documento Recontextualização Curricular, que a gente vai apresentar agora. Esse é o objetivo dessa mesa. Queremos agradecer e também lembrar aqui a supervisora Ana Regina Ferreira de Barcelos, que também fez parte aí da comissão organizadora, da elaboração do documento, e não pôde estar presente, nesse dia, supervisora aposentada da rede, e tinha um compromisso particular e não pôde estar aqui conosco, mas a gente lembra dela com bastante afinco, porque foi uma pessoa, e é uma pessoa bastante importante para a nossa rede. Nós vamos apresentar aí o próprio documento, que cada um recebeu pela manhã, ou quem chegou agora está dentro da sacolinha, que é todo esse movimento que a gente já veio anunciando nos momentos formativos, em cursos, nos outros 2 seminários, Esse é o nosso terceiro seminário, e hoje é um dia de formação, mas também de celebração, de socialização desse documento que produzimos aí na coletividade da rede. Aqui apresentamos aí um pouco o sumário do documento, a estrutura, de como ele ficou, e vamos apresentar. A Márcia anunciou algumas coisas, do contexto municipal, e nós vamos apresentar, esmiuçar um pouco mais esse documento, e depois, aqui da nossa fala, a professora Heloísa Rocha, que já está presente aqui, bem-vinda, Heloísa, a gente já agradece, vai fazer um movimento aí da consolidação da nossa organização curricular, pelos núcleos de ação pedagógica. Então, essa é a estrutura
a gente vai apresentar um pouco do histórico da constituição da BNCC, o próprio histórico dessa discussão na rede, a organização, né, dos documentos curriculares, tanto da BNCC como da rede municipal, o mapeamento das concepções aí que a gente fez, né, um mapeamento das concepções que estavam presentes, que estão presentes e que são determinantes para a organização curricular na educação infantil, tanto nos documentos curriculares da rede, como também na BNCC. Vamos apresentar a própria cotejamento entre campos de experiência e núcleos de ação pedagógica, e as similitudes. E, no final, vamos apresentar aí alguns apontamentos, né, que a gente fez depois de todo esse processo formativo de debate e de elaboração do próprio documento, que também é a nossa posição, né, frente à implementação da BNCC na etapa da educação infantil. Então, aqui o processo de elaboração da BNCC e a sua trajetória. É o primeiro item ali, a gente vai apresentar, obviamente, resumidamente, né? Cada uma tem um documento em mãos. Então, essa trajetória da BNCC nacional, que não se apresenta como algo novo, que tem presente aí, que está prevista desde a Constituição, depois na própria LDB, de 96 e de 2013, nas diretrizes curriculares nacionais e gerais para a educação básica, no PNE, né, de 2014 e 24, o que se refere aí 4 das 20 metas, o próprio processo, ali, então, em março de 2015, né, o SEB, aí, via MEC, o MEC nomeia uma equipe de 133 pessoas em comissões. Em julho, faz uma consulta pública. Em setembro, apresenta uma primeira versão, né, com contribuições, aí, com pesquisa, com esse número, né, de contribuições via consulta pública. Depois, de dezembro de 2015, a março de 2016, se faz uma análise dos dados dessa consulta, se publica uma segunda versão, e, em 2017, tem aí a terceira e a quarta versão, e perdem um pouco esse caráter transparente, participativo, de consulta pública, né? E, em 2017, em dezembro, 22 de dezembro de 2017, lançado aí, né, apresentada a resolução 02, que foi a resolução que a Márcia já explorou bastante de manhã, né, que é essa resolução que implementa e norteia aí, regulamenta a implementação da BNCC. Nós consideramos a base como um documento mandatório, a Márcia também anunciou isso de manhã, né? Então, pensamos aí também, orientados a partir das DCNEs, dos artigos 8º e 9º, para fazer esse movimento. Aqui a gente tem a estruturação da BNCC, que traz algumas implicações, né, para a própria etapa da educação infantil. Nós, na recontextualização, nos atentamos bastante e fizemos essa recontextualização na etapa da educação infantil, mas, obviamente, lemos aí a introdução e a parte geral que dizia respeito a todas as etapas da educação básica. Então, a base anuncia aí que é um documento referência, né, para os sistemas de ensino fazerem, elaborarem os seus currículos. Então, tanto as redes escolares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de elaborar aí as propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, esse é um anúncio, né, também que integra uma política nacional, e essa política nacional tem diversas vertentes e ações.
então, que se refere aí à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais, de critérios e oferta da infraestrutura da própria educação, né, do próprio desenvolvimento educacional. Então, a gente se atentou bastante à etapa da educação infantil e à etapa ali, uma parte da BNCC que diz, né, da transição da educação infantil para o ensino fundamental. Na rede, a gente fez uma discussão bastante ampliada aí, a partir das exigências, né, e da publicação da portaria da resolução 02. Então, a gente começa a fazer algumas ações formativas, pesquisa, estudo, junto aí consultores da BNCC, a própria Márcia, que foi nossa consultora no processo de elaboração desse documento. No COEB, a gente já lançou uma mesa aí, né, que dizia dos desafios curriculares na educação básica, que teve a temática da BNCC. O Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da DEI começou a participar, a organizar diferentes fóruns de discussão, né, de formação, debates. E, só para pontuar, que mesmo antes da resolução, a rede já tinha, em 2015, elaborado aí, né, se aproximado, feito algumas discussões sobre as primeiras versões da BNCC. E isso antes mesmo dessa resolução ser publicada. Então, efetivamente, o processo da elaboração desse documento se dá a partir do primeiro seminário que elaboramos, lá em 2018, em agosto de 2018, que teve a presença da professora Jane Bittencourt, que nos ajuda aí com um conceito bastante importante, né, de recontextualização curricular. Depois eu vou falar um pouco mais dele. E a professora Márcia, e outros participantes, né, da rede, enfim, para a gente dar pontapé inicial a essas discussões. Depois desse seminário, a gente elaborou, oriundo do seminário, organizou grupos de representação da rede, e aí representatividade de cada unidade educativa, e continuamos em 2 grupos a formação e o debate sobre a temática. Elaboramos, em abril de 19, já com percurso formativo, o 2º seminário, apresentando um pouco, um esqueleto, algumas reflexões que a gente já tinha avançado para a elaboração, né, a base desse documento que a gente está socializando hoje, já foi apresentado lá naquele 2º seminário. Fizemos aí um mapeamento, então, né, passando essas 2 etapas ali do histórico, que consta no próprio documento, achamos bastante importante esse processo, esse histórico, constar no próprio documento, para demarcar todo esse processo formativo que a rede elaborou, né, que é um documento coletivo, de debate formativo, e que consolida aí as próprias concepções que a rede tem a partir dessa recontextualização que fizemos, né, a partir dessa normativa da BNCC. Então, fizemos esse mapeamento. A Márcia apresentou essa lâmina de manhã, e agora nós vamos apresentar mais detalhadamente cada concepção dessa que a gente cotejou entre os documentos da rede e a BNCC. A professora Fernanda vai continuar. Então, boa tarde. É uma alegria poder estar aqui nesse momento com toda a comissão que fez parte desse processo. A Carmen foi falando ali, fui lembrando, né, de vários momentos que a gente teve a oportunidade de estar juntos. As formações, as reuniões, os encontros e a própria escrita coletiva, que não é algo simples, né, mas que estar hoje nesse momento
celebrativo, como a Carmen falou, é bastante gratificante depois de todo esse processo. E agora a minha tarefa aqui é falar um pouco do cotejamento que a gente fez entre as concepções dos documentos da rede e o documento da BNCC, na parte específica ali da educação infantil. Eu não vou me detalhar tanto em cada um deles, ali no documento está bem explícito esse trabalho que foi feito de ir para a base, depois procurar nos documentos da rede as concepções de cada um, com o intuito de encontrar as similitudes, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da concepção de educação infantil e do cuidar e do educar, a concepção de criança, a experiência, relações com as famílias, brincadeiras e interações, intencionalidade educativo-pedagógica, observação, registro, avaliação e planejamento, e a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, são essas as concepções que estão no documento e que a gente buscou fazer esse cotejamento. Então, eu começo com as concepções de educação infantil e de cuidar e educar. Aqui nos slides, vocês vão perceber que aparecem mais o final de cada uma das concepções, por conta que é nesse momento que a gente consegue mostrar, né, o que se aproxima, o que é possível relacionar entre os dois documentos. Então, tanto a BNCC quanto os documentos curriculares da RMF expressam que as propostas das instituições de educação infantil possuem por fundamentos orientadores os princípios éticos, políticos e estéticos apresentados pela DCNEI. Então, isso foi algo que nos ajudou muito, porque as DCNEI estavam presentes nos dois documentos e nas concepções de educação infantil e educar e cuidar, e isso veio com bastante força. Torna-se evidente que ambos os documentos denotam a indissociabilidade do cuidar e educar, bem como o compartilhamento com a família no desenvolvimento integral das crianças. Então, na BNCC, isso aparece, essa relação entre o cuidar e educar, a indissociabilidade, a complementariedade em relação à família, mas os documentos da rede eles vão ampliando no sentido de demarcar a concepção pautada na pedagogia da infância, o cuidar e educar como complementar a família, com o intuito de desenvolvimento integral da criança. Então, o documento vai detalhando o que é esse cuidar e educar, diferente da BNCC, que acaba apresentando de forma bastante sucinta essas questões, né? Então, fala do educar, que vai além do ato de saciar a necessidade biológica, da dimensão ética do cuidado. Então, as várias questões que a gente vem trabalhando na rede e que aparece de forma bastante detalhada. Depois, em relação à concepção de criança, assim como a BNCC, que está de acordo com as DCNEI, entendemos que os documentos curriculares da RMF trazem tais referências, porém as retomam de maneira detalhada. Dizem da importância das crianças serem consideradas como sujeitos ativos do processo educativo, o que está presente nos diferentes NAP. Nesta direção, ao considerar o texto da BNCC e os documentos curriculares da RMF, compreendemos que esses últimos trazem, de modo ampliado e detalhado, a concepção de criança como sujeitos de direitos. Então, lá na BNCC, essa concepção de criança como sujeito de direitos aparece, mas nos documentos, e também a criança enquanto produtora de cultura, mas nos documentos da rede ele já vai aparecer da consideração, da importância de considerar os diferentes contextos culturais e sociais das crianças. Aparece também a centralidade da criança no processo educativo, a sua centralidade no planejamento, desse ser que age, que pensa, que decide, que experiencia e que produz cultura. Então, né, a gente percebe esse detalhamento nos documentos da rede. Depois, a experiência, né, o tema que foi bastante já falado hoje, como a Márcia falou, na BNCC, aqui está escrito, né, no documento da BNCC não tem esse conceito, o conceito de experiência não está ali escrito, experiência mas tem toda explícito essa concepção de experiência como experimento, e
nos documentos da rede, especialmente no currículo, tem lá a definição de experiência a partir de Benjamin, que a professora Caroline trouxe hoje de manhã. Então, na educação infantil, muitas propostas acontecem no âmbito das vivências, mas o desafio consiste em consolidar novas experiências. Assim, consideramos responsabilidade das instituições de educação infantil ampliar as experiências das crianças. Portanto, mesmo não optando por uma organização curricular por campos de experiências, como propõe a BNCC, e sim por um arranjo curricular preconizado por núcleo de ação pedagógica, temos nos documentos curriculares da RMF não só a contemplação do termo experiência, como o detalhamento de sua abordagem conceitual. Foi que foi falado bastante de manhã. Né? A nossa organização é por núcleo de ação pedagógica e não campo de experiência. Mesmo assim, esse conceito está muito presente nos nossos documentos. Depois, em relação a outra concepção que foi feito o cotejamento é a relação com as famílias. Ao analisarmos os documentos curriculares da RMF e da BNCC, percebemos que ambos corroboram com os princípios da complementaridade e participação que permeiam as relações entre instituição educativa e família. Destacamos ainda que essas duas instituições, que possuem funções singulares, precisam dialogar para que as crianças tenham assegurada uma educação que amplie e potencialize as formas de ser e estar no mundo. Então, a BNCC acaba ficando um pouco mais limitada a essa questão da complementaridade e no sentido de considerar os conhecimentos das famílias, enfim. Mas lá nos documentos da rede a gente vê a importância de envolver as famílias na elaboração do projeto político-pedagógico, no respeito às diferenças, e principalmente no estabelecimento de parceria, né, entre família e instituição de educação infantil. E destaca também essa diferença da educação infantil enquanto espaço que assume essa intencionalidade educativo-pedagógica. Então, mais uma vez, a gente percebe essa ampliação e potencialização dos conceitos. O próximo conceito das brincadeiras e das interações. Desse modo, consideramos que tanto os documentos curriculares da RMF para a educação infantil quanto a BNCC concebem as brincadeiras e as interações como eixos estruturadores do trabalho com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e percebem a ação do professor, da professora, como fundamental nesse processo. Os documentos curriculares da RMF, contudo, ampliam as concepções de interação e brincadeira apresentadas pela BNCC, na medida em que a brincadeira é vista como atividade guia e perpassa todos os NAP. Então, como a BNCC teve por base as diretrizes curriculares nacionais, então as brincadeiras e as interações estão muito presentes no documento da BNCC, como eixos estruturantes, mas lá nos documentos da rede tem essa ampliação no sentido de considerar a brincadeira como eixo estruturante e estruturador, e aí vai trazer a questão da interação, da expressão, e das possibilidades, né, de expressão, interação e de produção de cultura pela criança por meio da brincadeira. Isso, né, de forma bastante resumida por conta do nosso tempo. A outra concepção é a de intencionalidade educativo-pedagógica. Constatamos que o termo intencionalidade educativa é utilizada na BNCC. Então, lá na BNCC é mais esse termo intencionalidade educativa, né? Eles não usam o pedagógica. Pretende assegurar aprendizagens que as crianças precisam ter oportunidade de intencionalmente vivenciar. Do nosso ponto de vista, os documentos curriculares da RMF refinam e aprofundam conceitualmente a concepção de intencionalidade educativo-pedagógica, a qual pretende orientar na direção da consolidação de um trabalho nas instituições de educação infantil, marcada pela intencionalidade planejada, sistematizada e acompanhada, mas que principalmente possibilite a ampliação das experiências das crianças. Então, vai trazer na BNCC essa importância do papel do professor nas questões de planejamento, de intencionalidade, mas os documentos da rede a todo tempo vão estar trazendo essa demarcação, né, da educação infantil
ter essa característica da intencionalidade educativo-pedagógica. Depois, em relação à observação, registro, planejamento e avaliação, os documentos da rede têm nas orientações especificamente, todo um capítulo das estratégias de ação pedagógica que vão trazer esses elementos, essas concepções aqui apresentadas. E aí o documento da BNCC vai dizer, o documento da BNCC elaborado pela rede, né? A demarcação do protagonismo da criança e o alargamento do entendimento do papel do adulto que necessita consolidar uma docência compartilhada, envolvendo o conjunto de profissionais que, no município de Florianópolis, conduzem o trabalho pedagógico, professor, professora, professor, professora auxiliar, professor e professora de educação física e auxiliar de sala, dos diferentes grupos de crianças. Efetivaram um olhar para a heterogeneidade das formas como as diferentes crianças se manifestam, que está presente de forma ampliada nos documentos curriculares da rede. Tem exigido uma vigilância epistemológica pautada em estudos, no planejamento, no aprofundamento e na constância de momentos de discussões coletivas. Ao estudar a BNCC, observamos que é destacado o desafio de pensar um planejamento de uma educação integral da criança, o qual contemple também suas singularidades. Desta forma, identificamos aproximações com o enunciado nos documentos curriculares da RMF, 2010, 2012 e 2015, que detalham e ampliam as possibilidades de organização do trabalho. Então, lá na BNCC, tem um detalhamento maior sobre o registro. Fala um pouco também da importância do planejamento, desse profissional que intencionalmente planeja, mas é basicamente isso, né? E nos documentos da rede tem toda a discussão sobre avaliação, sobre o registro, sobre a observação, e tem essa discussão também da docência compartilhada, que aqui trouxe nesse final um pouco. Fala também na importância da superação do planejamento para a chamada hora da atividade. Então, esse planejamento de todos os momentos, né, que a criança está presente na educação infantil. Então, a gente percebe também, mais uma vez, essa questão da ampliação nos documentos da rede. E aí, por fim, a concepção de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Na BNCC tem um tópico bem no final, quando está falando de educação infantil, bem no final, ele vai falar um tópico específico sobre a transição. E aí o texto sinaliza a importância do acolhimento e da adaptação de crianças e docentes no processo da transição, garantindo integralmente a continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Então, aqui ele vai falar de forma mais geral um pouco sobre essa questão da transição. E aí, depois, o documento ainda vai dar alguns exemplos do que pode ser feito, como, por exemplo, compartilhamento de documentação pedagógica entre a instituição de educação infantil e a instituição do ensino fundamental, essa troca de documentação, as conversas entre os profissionais, enfim. E logo em seguida, depois que essa parte é mais ampla, o documento da BNCC ele traz uma lista de objetivos de aprendizagem que a criança deve, de acordo com a BNCC, ter cumprido ao final da educação infantil. E aí isso nesse momento, um momentos de tensão, vamos dizer assim, porque é algo que diverge totalmente do que a gente tem nos nossos documentos. Então, a gente precisou ver que estratégia poderia utilizar para mostrar que, né, nos documentos da rede não é assim, na nossa rede não é dessa maneira que a gente trabalha, não tem esse sentido de promoção para o ensino fundamental, por mais que pela legislação isso não pode acontecer, mas o documento acaba dando esse sentido, né, de que a criança tem que dominar tais e tais e tais conceitos. E aí, no documento da BNCC elaborado pela rede, a gente mostra que são alguns documentos da rede que vão apresentar algumas questões sobre a transição, não especificamente os documentos da educação infantil. Então, a gente encontra, principalmente nas diretrizes da educação básica da rede, que vai falar especificamente sobre transição.
Então, no documento da BNCC, esse que a gente recebeu hoje, está lá escrito um percurso do que as diretrizes da educação básica trazem sobre a transição, o que as diretrizes da educação infantil apresentam sobre a transição, as diretrizes da educação básica do município de Florianópolis e depois um pouco também do que a proposta curricular do ensino fundamental também apresenta sobre transição. E aí o documento vai trazer toda uma trajetória das formações e discussões que aconteceram na rede sobre o tema a partir de 2017. Então, de 2017 até 2019, quando o documento foi escrito, quais eram os movimentos da rede na discussão sobre transição. E aí, né, termina essa parte nesse sentido. Então, só ler esse finalzinho aqui. Dentre os documentos curriculares da RMF, as diretrizes curriculares de educação básica da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, 2015, mencionam especificamente a transição da educação infantil para o ensino fundamental. O texto reitera o exposto na DCNEB, 2013, e estabelece como uma de suas tarefas a não ruptura na passagem de uma etapa a outra, primando pela articulação entre as diferentes etapas e modalidades, sobretudo a observância da coerência entre os seus objetivos e funções. Então, como ainda não havia um documento da educação infantil específico que falasse sobre transição, a gente trouxe esse percurso da rede e, principalmente, o que estava presente nas diretrizes da educação básica. Boa tarde. Eu vou fazer a apresentação, então, agora da organização curricular da BNCC e os documentos curriculares da rede. Eu queria reforçar uma palavra que, durante todo esse processo de construção desse documento, que começou lá em 2018 e vai para o segundo seminário em 2019, que é cotejamento, né? Para a gente pensar que cotejar não é simplesmente comparar, não é uma comparação simples de um ou outro, mas ele é uma ideia mais complexa. É, sim, a partir da comparação, mas a gente vai buscando aquilo que se aproxima, a diferença, a aproximação entre esse material que a gente tinha na frente, que era o grande desafio de ter uma base e um conjunto de documentos da rede. Porque pensem como foi o movimento. A Carmen falou um pouco, a Márcia também pela manhã. O acúmulo de material escrito que a rede vem construindo ao longo da sua história é grande, né? E a gente tinha um documento que era a BNCC. Então, é sobre esse movimento, esse material que a gente está recebendo hoje. Eu acho que ele é bastante significativo para a rede, em especial para essas 90 pessoas que começaram o movimento de estudo sobre ele, de imersão sobre ele, e por essa mesa, que faltando a Regina, né, mas que ficou, no final, com a responsabilidade de dar esse fechamento. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui sentado com vocês, porque foi realmente um trabalho grande, né? E tem um documento muito grande e interessante aqui conosco. Bom, vamos lá. Minha colinha. Também, para a gente começar a falar um pouco sobre essa estrutura, a gente tinha uma preocupação em fazer esse documento de uma forma que ele pudesse comunicar bem quando ele chegasse na unidade. Essa era uma preocupação, porque nós fizemos a imersão, estudamos bastante, mas quando ele chega na unidade, ele precisa ser palatável, ele precisa ser mais fácil de entender. Então, o que eu vou apresentar agora são alguns esquemas que tem aí no documento que ajudam a gente a entender como é a estrutura da BNCC e como é a estrutura dos documentos da rede. Então, a gente tem a organização curricular do documento da BNCC com esse formato aqui. Os direitos de desenvolvimento, direitos de aprendizagem e desenvolvimento é o foco da estrutura dessa BNCC da educação infantil. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento são conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Esses campos de experiência, então, é a forma de organização curricular que a BNCC usou para reunir
esses campos, mas assim a Márcia apresentou um pouco hoje até alguns nomes que poderiam ser usados, né? Eixos, campos, e na BNCC se escolheu campos. Mas a gente pensar que essa ideia de organização curricular que se apresenta aqui nessa primeira parte da BNCC dá uma ideia de uma organização curricular que transcende a transmissividade, aquela ideia disciplinar e conteudista para o currículo. É aquela intersecção que a Márcia falava hoje pela manhã, e ela tinha um gráfico até bem mais bonito, assim, que mostrava um pouco isso, as questões política, princípios éticos, estéticos, né, que ela apresentou, e eu acho que ele dava uma visualização bem bonita. Se eu soubesse, teríamos posto aqui também, porque ficava legal. Os campos de experiência dados na BNCC são 5. Né? Então, o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Cada campo de experiência ele vai apresentar objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem eles são essenciais no entendimento da BNCC, que compreendem tanto comportamentos, habilidades, conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagens e desenvolvimento nos diversos campos de experiência, sempre tentando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Então, cada campo de experiência tem uma série de objetivos, uma pequena série de objetivos de aprendizagem, e eles vão ter, são divididos em 3 grupos etários, que são os bebês, as crianças bem pequenas e crianças pequenas, uma nomenclatura que nós também usamos. O período de corte é que vai se diferenciar um pouco. Bom, vamos ver como que são a organização dos documentos da rede. Então, aqui eu vou apresentar, nessa figurinha, tem 6, aliás, documentos que compõem aquilo que a gente definiu, naquele momento, em pensar que eram os documentos orientadores curriculares. Eu não vou falar de cada um, mas valeria a pena a gente falar sobre cada um deles e os que antecederam eles, para pensar como é que a gente chega na construção desse documento aqui. Então, a gente vai ter as diretrizes educacionais, que é o primeiro, eu ia apontar aqui, né? Mas é o primeiro das carinhas, e ele é de 2010. Ele é de 2010, mas sustentado numa escrita da professora Heloísa, de 2000, que foi publicado em 2000, mas é um trabalho que começou em 98, 99. Isso é só para a gente ter um pouco a dimensão de que o que a gente está falando aqui é de um processo histórico, né? E que a gente tem aqui toda uma caminhada para poder construir um documento como esse que a gente está fazendo hoje. Depois, em 2012, nesse documento das diretrizes de 2010, que é feito o anúncio dos núcleos de ação pedagógica. As orientações curriculares, que são de 2012, eles vão falar um pouco mais detalhadamente de cada núcleo de ação pedagógica. Depois, o currículo, em 2015, que vai fazer um trabalho bem mais detalhado a respeito de cada campo, de cada núcleo de ação pedagógica, e, sim, também partindo de uma divisão etária. Depois tem o documento que a Fernanda falou, que eu não enxergo daqui, mas eu copiei aqui, que são as diretrizes curriculares para a educação básica, que é um documento para a rede toda. E depois, em 2016, 2 publicações, uma da matriz curricular da ERE e a outra da educação física, que também é só publicada em 2016, mas esse movimento de construção desse documento é de longa data, né? É de alguns anos. Todos esses documentos eles vão anunciando e dizendo e reafirmando que os eixos estruturantes e estruturadores do trabalho junto com as crianças é a brincadeira e as interações. A organização do trabalho educativo pedagógico, então, são pelos núcleos de ação pedagógica, e aqui no centro desse slide a gente vai ter esse círculo que vai ter a experiência como centro, tal como hoje a Caroline Machado apresentou para a gente, uma experiência que afeta, que atravessa, que pode ser narrada, que é feita coletivamente, né? E a gente chega nessa experiência de que forma? Né? Pelos núcleos de ação pedagógica. Os nossos núcleos de ação pedagógica, eles têm 3 grandes áreas, né? Que é o das linguagens, que está dividido em linguagem oral e escrita, linguagem visual, corporal e sonora.
as relações com a natureza, manifestações, dimensões, elementos, fenômenos e seres vivos, e o NAP das relações sociais e culturais. Exatamente como foi apresentado de manhã pela Márcia, essa ideia de não separar, né? Assim como o campo de experiência é uma organização curricular que tende a não transmissividade, não conteudista, não disciplinar, os núcleos da ação pedagógica também têm essa característica de organização curricular. A função de ter esses núcleos de educação, núcleos da ação pedagógica, ela está na função educativa de ampliação, diversificação, sistematização de experiências e conhecimentos das crianças. Aí, pensando nisso, nessa complexificação que esses núcleos de ação pedagógica precisam ter ao longo do tempo que a criança passa dentro da unidade, a gente também discute muito nesses documentos uma ideia que é a ideia de complexificação, né? O bebê está lá com aquele núcleo de ação pedagógica e como é que fica lá no final, quando ele sai com 6 anos, né? Há todo um trabalho, em especial no currículo, de fazer esse movimento de complexificação. E aqui, então, essa divisão de 3 grupos etários, que é como o que se apresenta na BNCC, mas a gente vai ter aqui alguns mesezinhos de diferença. Bom, agora, partindo para ter só esse cotejamento, mas, de novo, buscando semelhanças, aproximações, distanciamentos, as diferenças, a gente vai fazer essa aproximação aqui. Imersos, então, nesses documentos, a gente vai achar essas correlações. O eu, o outro e o nós, que é o campo de experiência da BNCC, com o NAP, relações sociais e culturais. Escuta, fala, pensamento e imaginação, com linguagem oral e escrita. Traços, sons, cores e formas, com linguagem visual. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons e cores e formas, com linguagem corporal e sonora. Aqui, por exemplo, quando a gente faz essa imersão nesses documentos, a gente percebe que esses dois campos de experiência, corpo, gesto e movimento, traços, sons e cores, eles podem ser aproximados para a gente buscar essa similitude com a linguagem corporal e sonora. Espaços, tempos e quantidades, e relações e transformações com as relações com a natureza, manifestações, dimensões, elementos, fenômenos e seres vivos. Agora, a gente vai pegar especificamente, é um pouco do que a Márcia apresentou num exemplo, até que ela disse, à tarde vamos ver mais, é o que a gente vai ver agora. É essa aproximação, distanciamento e similitude entre o campo de experiência e o núcleo da ação pedagógica. Para essa parte, a gente escolheu trazer as imagens do currículo, até porque esse movimento de aproximação que a gente vai fazer agora é com o currículo. Eu apresentei 6 documentos, mas, para esse momento agora, nós trabalhamos com o currículo e com a BNCC. E essas imagens que estão aqui, esses registros fotográficos, eles são do currículo. E, enquanto eu montava, eu fiquei pensando assim, né? Qual é a capacidade do registro fotográfico, né? Lá em 2014, quando a gente estava discutindo o currículo, nós falávamos muito entre as pessoas, professores, supervisores e diretores que compunham o grupo de organização, que a gente precisava de imagens, que elas ajudariam, elas inspirariam os profissionais quando esse material chegasse na unidade. E essas fotos talvez tenham, algumas delas, 8 anos, 9, 10, né? E como elas inspiraram, porque parem para pensar um pouquinho, quantos registros fotográficos interessantes para cada núcleo da ação pedagógica será que hoje as nossas unidades já não produziram? Né? Não que essas não sejam boas, elas são ótimas, mas como, de fato, eles serviram para nos inspirar e pensar possibilidades de criação de contextos, de planejamentos, de entender melhor aquele indicativo que está posto no currículo. Né? Eu pus e fiquei pensando como se cada um de nós hoje pudesse contribuir com novas imagens, tantas outras imagens e talvez tantos outros indicativos a gente não pudesse criar a partir delas. Né? Bom, então, nesse movimento de aproximar, nós fomos nos objetivos de aprendizagens e no currículo. Né? E nós chegamos a esse gráfico aqui que aponta que, para o campo de experiência eu, o outro e nós,
A BNCC apresenta 6 objetivos de aprendizagem para os bebês, 7 para as crianças bem pequenas e 7 para crianças pequenas. Já o currículo, a gente encontra 32 indicativos de ações e propostas educativo-pedagógicas para os bebês, 30 para as crianças bem pequenas, 27 para as crianças pequenas. E, acrescido a isso, o nosso documento ele ainda tem uma parte que é antes de chegar aos grupos etários, que é o que nós consideramos comum para todos os grupos etários, porque é muito cruel também a gente pensar em fazer uma divisão etária, né? Porque, pensa bem, a gente está pensando numa organização curricular que ela não é fechada, ela não é fragmentada em conteúdo, ela não é disciplinar. Daí, quando a gente vai fazer os indicativos, tem que fechar por grupo etário. Eu estou dando uma força nisso, que é para prestigiar todos os colegas que ficaram no grande exercício de fazer essa separação naquele tempo, lá em 2014, e que foi agora poder visualizar isso de uma forma tão ampla nesse tempo, né? Esse exemplo que está aqui é exatamente o que a Márcia apresentou, né? Ela colocou os objetivos de aprendizagem da BNCC, não é esse não. É o próximo, que é o dos livros, né? Então, eu vou ler esse aqui. Ela tem como objetivo de aprendizagem para os bebês o interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. Para a criança bem pequena, demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Para a criança pequena, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades de agir e maneiras de pensar e agir, né? Eu li errado. Mas aqui eu acho que vale a pena a gente pensar, que foi uma discussão que o nosso grupo teve, que para cada objetivo de aprendizagem aparece um ícone numérico, né? Que fez a gente pensar, porque a gente pensa bastante, né? Que tem uma estratégia por trás dessa numeração aqui, que se chama avaliação em larga escala, né? Que foi um movimento que também esteve em todos os nossos encontros, foi algo que nos incomodou durante todo o processo de escrita. E daí, como a Márcia falou lá de manhã, ter feito essa imersão, ter feito toda essa aproximação, nos fez repensar os nossos documentos, o documento das orientações, que foi revisitado, o movimento, que também vai ter, de certo, um grande evento para publicar ele também, né, quando ele estiver pronto. Mas também, não só isso, mas eu acho que ter esse contato com a BNCC trouxe uma outra preocupação para a rede, que é discutir a avaliação de contexto. Essa ainda não chegou ao fim, porque ela é de uma complexidade gigantesca, mas já está, de alguma forma, nos preparando para aquilo que virá, ou poderá vir, ou, né? Mas é por isso que nós fizemos questão de colocar o objetivo com um número, que é para a gente não esquecer que esse documento vem com uma marca, e essa marca não está aqui de enfeite, né? Ela tem um objetivo. Bom, daí, quando a gente olha para o currículo, a gente vai encontrar a ideia de complexificação por grupo etário. Vou ler para vocês. Quando a gente fala em bebês com relação às relações sociais e culturais, a gente vai ter esse exemplo de indicativo de ações e propostas educativo-pedagógicas. Organizar os espaços, tanto da sala de referência como demais espaços da creche, com elementos que propiciam o encontro entre os bebês. Quando a gente vai para a criança bem pequena, a gente tem como um indicativo de ações e propostas educativo-pedagógicas, ajudar as crianças a perceberem e manifestarem os seus sentimentos como alegria, tristeza, raiva, ciúme, euforia, frustração e decepção. É função dos adultos acolher tais manifestações de forma a ajudar as crianças a compreender suas emoções e a perspectiva do outro, com quem elas se relacionam. Daí a gente leva essa questão lá para as crianças pequenas e a gente vai ter como indicativo de ação e proposta educativo-pedagógica.
proporcionar situações onde as crianças dialoguem, experienciem o respeito às diferenças, propondo práticas solidárias e não discriminatórias, à condição étnico-racial, gênero, sexual, física, econômica, social, cultural. Bom, agora a gente vai para outra aproximação, distanciamento e similitude, agora com campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Linguagem oral e escrita é o núcleo de ação pedagógica que faz essa correlação. Aqui, então, a gente vai ter como, para os bebês, 9 objetivos de aprendizagem, para as crianças bem pequenas, também 9 objetivos de aprendizagem, e, não curiosamente, para a criança pequena, também 9 objetivos de aprendizagem. Quando a gente olha o currículo, a gente vai encontrar 22 indicativos de ações e propostas, 41 para a criança bem pequena e, para a criança pequena, 47. E também, comum a todos os grupos etários, 17 indicações. Aqui, esse é o exemplo que a Márcia mostrou pela manhã, e eu vou ler aqui a parte do indicativo que é comum para todos os grupos etários. Então, frequentar bibliotecas, circulando entre livros e espaços não apenas destinados à literatura para crianças, mas descobrindo outras seções. Então, é para a gente pensar como a construção do currículo traz muito mais possibilidades, né? E quando a gente foi fazendo essa imersão, vou reforçar isso, não que a gente achasse que fosse obrigação da BNCC fazê-lo, né? Porque a BNCC é para o Brasil. Mas nós, sim, aqui dentro é que temos que fazer essa... eu acho que está certíssimo o nosso ter muito mais detalhes, né? Porque a gente está trabalhando em cima de um corpo real, de algo que é o nosso dia a dia. Bom, agora, traços, sons, cores e formas com linguagens visuais. Aqui também a gente vai ter, na BNCC, apresentando 3 objetivos de aprendizagem para bebês, 3 para crianças bem pequenas, 3 para crianças pequenas. Daí, no currículo, nós encontramos 25 indicativos de ações e propostas educativas pedagógicas para bebês, 30 para crianças bem pequenas e 30 para crianças pequenas. A Solange aqui, vocês viram que eu escolhi a foto que a Solange aparece. Então, homenagear aqui, ela vem da ponte. Na BNCC, aqui nesse quadro, a gente vai também ter indicativos comuns a todos os grupos etários, com 8 indicativos. Aqui, então, eu vou ler também para a gente ter uma ideia de como se apresentam o texto da BNCC e como está o texto da rede. Na BNCC, com bebês, a gente vai encontrar traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Para a criança bem pequena, utilizar materiais variados, com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes, ao criar objetos tridimensionais. Para a criança pequena, expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Quando a gente olha para o currículo, para bebês, a gente vai ter um indicativo que diz disponibilizar aos bebês papéis de diferentes formas, tamanhos, dimensões, texturas e cores, e materiais para registro com giz de cera, pincéis, rolinhos, esponjas, tintas naturais e industrializadas em diversos ambientes da unidade. Para a criança bem pequena, proporcionar às crianças a produção plástica com materiais como argila e massa de modelar, possibilitando a sensação de texturas, viscosidade e plasticidade, assim como a percepção de diferentes formas, volume, dimensões construídas por elas. Para a criança pequena, proporcionar às crianças a produção plástica, como esculturas, maquetes, entre outros, com materiais como argila, massa de modelar,
técnicas de papietagem, papel machê, possibilitando a experimentação das texturas, viscosidade e plasticidade, assim como a recriação de formas e percepção de volume e tridimensionalidade. Aqui, de novo, a gente consegue perceber a ideia de complexificação, né? A preocupação que o currículo tem em apresentar. Agora, então, vamos fazer essa aproximação, similitude com o campo de experiência corpo, gestos, movimento. Aí, aqui, como eu falei para vocês, a gente entende que esse campo de experiência, junto com traços, sons e cores, eles são correlacionáveis com as linguagens corporais e sonoras. Mas, quando a gente monta o gráfico, a gente só vai trazer o parâmetro de cor, gestos e movimento, tá? Mas aqui vai ficar bem visível para vocês. Nesse, então, a gente tem, para bebês, 5 objetivos de aprendizagem, para crianças bem pequenas, 5 objetivos de aprendizagem, para crianças bem pequenas, 5 objetivos de aprendizagem para corpo, gesto e movimento. Olhando o currículo, a gente vai ter 17 indicativos de ações e propostas educativo-pedagógicas para bebês, 24 para crianças bem pequenas e 32 para crianças pequenas. Aqui, então, não aparece nos próximos 2 núcleos de ação pedagógica no currículo, não tem o comum para todos, mas aqui nesse quadro a gente apresenta tanto o objetivo de aprendizagem para corpo e movimento, corpo, gestos e movimento, quanto o traço, sons e cores e formas. Então, aqui eu vou ler também para a gente ver, eu acho importante, já que a gente está coletivamente aqui, que a gente possa ler a forma como eles foram escritos, para a gente também perceber aonde que está essa diferença, né? A gente vai ter as proximidades, mas a gente também tem que reconhecer onde que estão as diferenças. Então, para os bebês, no campo de experiência, corpo, gesto e movimento, aparece experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Para traços, sons e cores e formas, aparece explorar sons produzidos com o próprio corpo e com os objetos do ambiente. Para a criança bem pequena, corpo, movimento e gesto, corpo, gesto e movimento, tem explorar formas de deslocamento no espaço, pular, soltar, saltar e dançar, combinando movimentos e orientações, seguindo orientações. Traços, cores e sons e formas, utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente, brincadeiras, cantadas, canções, músicas e melodias. Para a criança bem pequena, coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado aos seus interesses e necessidades em situações diversas, e utilizar sons produzidos por materiais, objetos, instrumentos musicais durante as brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Então, quando a gente olha para o currículo, a gente vai trazer também 3 exemplos para cada grupo etário. Então, para os bebês, a gente tem disponibilizar aos bebês. Que legal, eu não cortei, colei e ficou o mesmo do outro, eu acho. Né? Mas eu vou ler mesmo assim, vou fazer de conta que não está errado. Disponibilizar aos bebês papéis de diferentes formas, tamanhos, dimensões, texturas e cores, e materiais para registro com giz de cera, pincéis, rolinhos, esponjas, tintas naturais industrializadas em diversos ambientes da unidade. Se vocês pegarem essa página, vocês vão ter o certo. Tá? Aqui eu, na hora, copiei, colei, ficou. Depois, para as crianças bem pequenas, proporcionar às crianças a produção plástica com materiais com argila, massa de modelar, e aqui eu não vou repetir o meu erro e vou passar para o próximo. Pronto. Aproximações, distanciamentos e similitudes agora com o último núcleo da ação pedagógica que a gente tem, que também foi um núcleo da ação pedagógica que nos causa, né? Que é esse das relações com a natureza, dada a complexidade do que ele apresenta, né? O grande desafio de como lidar as questões da linguagem matemática, se é linguagem matemática, se não é. Enfim, é uma discussão que a gente tem aqui que dá conta dela, né? Mas, nesse momento, a gente pegou, então,
esse núcleo da ação pedagógica, relações com a natureza, manifestações, dimensões, elementos, fenômenos e seres vivos, e faz esse cotejamento com o campo de experiência, espaço, quantidades, relações e transformações. Aqui a gente tem o quadro. Nesse quadro, a gente vai encontrar, na BNCC, para os bebês, 6 objetivos de aprendizagem, 8 objetivos de aprendizagem para criança bem pequena, e para criança pequena também 8 objetivos de aprendizagem. Olhando para o currículo, a gente encontra para os bebês 24, para as crianças bem pequenas 33, e para as crianças bem pequenas 33, para as crianças pequenas 56, indicativos, ações e propostas educativo-pedagógicas. Aqui, então, a gente vai trazer de novo os exemplos, tanto na BNCC, quanto no documento da rede, com essa ideia de possibilitar essa reflexão, né? Porque a ideia desse documento, desde o começo, além de prestar contas com o MEC, é também que ele possa ir para a unidade e que ele vire pauta das nossas discussões, reuniões com o supervisor, reunião pedagógica, e eu acho que aqui tem um material muito fértil para essas discussões, porque a sistematização está feita. A gente já fez a grande peneira. Agora cabe que cada unidade leve isso para si, né, e tente discutir isso em como fazer para buscar novas fotos, redimensionar e compreender melhor qual é essa relação que nós temos com a BNCC, que não é um exercício de dizer que a BNCC não serve. Não é esse o nosso papel. Aqui a gente está valorizando um trabalho que vem sendo construído ao longo de muito tempo, do qual eu tenho muito orgulho de participar há algum tempo, mas tem muita gente muito boa que já passou, já aposentou, e que é o que está dando esse fruto para a gente trabalhar hoje. Agora eu encerro e continuo com a reconstituição, né? Então, né, não foi um movimento tão simples, né? A gente tem aí uma caminhada. Esse grupo representa aqui o pequeno grupo, mas que representa os profissionais da rede, esse movimento coletivo, quem sistematizou, mas fizemos isso coletivamente com a rede, né? Todo esse debate, esse processo, e com alguns professores, professoras aí da universidade também, como já citamos, a própria Márcia, que teve de manhã, que foi consultora da BNCC nacional e foi nossa consultora para a elaboração desse documento, a parceria aí da professora Heloísa, a professora Jane Bittencourt, que nos trouxe aí alguns, né, anteparos sobre esse processo de organização, de currículo, a professora Caroline, que nos subsidiou um pouco sobre o conceito de experiência, e um conceito bastante importante, né, que a gente já conversou aí no início, e está no título do documento, é recontextualização curricular. Então, a partir desse movimento que a gente fez, desse debate, dessa implementação, e de cumprir uma normativa legal, mas também de fazer esse processo reflexivo, esse foi um conceito que nos ajudou muito, né? Nos possibilitou também concretizar esse movimento. Então, essa definição, aí, essa aproximação que a gente teve com a recontextualização curricular, esse excerto aí está no documento, né? Entendido como esse conjunto de códigos definidos por uma macropolítica que são colocados em debate, mas que o processo de recontextualização se materializa na ação de identificar
as possibilidades de aproximação ou de distanciamento da implementação de uma macropolítica educacional destinada aos entes da federação, estados e municípios, que a executam na esfera micro. Então, o estudo aí do conjunto de documentos curriculares municipais que orientou a conduta dos nossos trabalhos, né, que orienta esse trabalho nas unidades educativas, ele se constitui como base material desse processo de recontextualização. E é permeado aí pela complexidade de relações de um trabalho que essa envergadura desencadeou, né, desse processo aí de debate, de reflexão, de aproximação e de distanciamento, e que cabe, a partir desse conceito que nos ajuda a fazer todo esse processo e a efetivar, de recontextualização curricular. Pensando aí que temos, né, entendemos como códigos, e aí, obviamente, inspirado nas contribuições de um pensador que foi a professora Jane, que nos aproximou, que nos colocou em debate, né? O Einstein, também o Gimeno Sacristan, que afirma aí que, por código, a gente entende, né, qualquer elemento ou ideia que intervém na seleção, na ordenação, na sequência, na instrumentação metodológica e apresentação dos currículos a alunos e professores. Os códigos provêm de opções políticas e sociais, né? Separação da cultura, por exemplo, entre intelectual e manual, concepções epistemológicas, o valor do método científico, na prática de aprendizagem de ciências, a nova história no ensino, princípios psicológicos e pedagógicos, são exemplos, né, que o Sacristan vai dando. O sentido educativo da experiência, acima do sentido e dos conteúdos abstratos elaborados, a importância da aprendizagem por descoberta, o valor expressivo da linguagem. Então, portanto, princípios organizativos, né, de ordenação aí dos currículos mesmo, né, ou por ciclo, ou por cursos, dentre outros. Então, entendemos esses códigos a partir da teoria do Einstein, ancorados aí em Einstein, e também em Gimeno Sacristan, porque é a partir desse conceito e desse conceitual que a gente vai dando pontapé inicial do próprio processo e achando alguns caminhos, né, dessa recontextualização, como a gente chamou, dessas aproximações, similitudes, mas também que cabem aqui os distanciamentos, as diferenciações. Então, pensando aí, né, a forma linear da incorporação desses códigos, e aí os códigos estabelecidos, né, numa política macro, mas que, de certa medida, vai nos fornecer elementos que demarcam que há uma autonomia relativa nas escolhas realizadas na esfera da micropolítica. E aí necessitamos, né, ter em tela o que é definido nos documentos nacionais que regulam as demandas do campo educacional. Mas, a partir do Sacristan, ao analisar os processos curriculares ocorridos nas diferentes etapas da educação, consideramos aí que, na educação infantil, a aceitação do código integrado é praticamente total. Então, a gente precisa eleger aí, né, e na seleção a gente elencou, para abordar na educação infantil, a BNCC expressa em campos de experiência, mas nos documentos da rede curriculares aí da educação infantil, a nossa organização curricular, os nossos códigos, né, se dá a partir dos núcleos de ação pedagógica. E esses são os adotados nos documentos curriculares. E percebemos aí que há uma compatibilidade, né, entre a organização em diferentes núcleos de ação pedagógica. Se lá na BNCC se organiza por campos de experiência, nós, com esse cotejamento, as aproximações, as similitudes, reforçamos que nossos códigos
de organização curricular são os núcleos de ação pedagógica, que também estão explicitados aí na DCNEI, né? São largamente explicitados nas diretrizes nacionais para a educação infantil. Então, a partir desse processo, a gente faz alguns apontamentos. Esse texto, e aí é que a gente está falando desse texto mesmo, né, que está sendo socializado, celebrado hoje, com muita alegria, porque é um processo bastante complexo aí, e de bastante estudo, debate, reflexão, a gente compreende que ele assume um tríplice propósito, né, compreendendo que sempre a dimensão do vivido, né, extrapola os limites de uma síntese e de um próprio documento escrito. Então, temos essa noção, mas, né, pensamos nesse tríplice propósito. Explicitar um processo formativo, como a gente já vem falando desde manhã, em outros momentos, em outros cursos e formações, concretizado aí nos estudos, nas análises, nas reflexões, nas sistematizações tecidas e que se materializam no documento, né? Obviamente, o vivido extrapola, mas todo esse processo se materializa no próprio documento. Atende ao princípio legal, né? Esse princípio legal lá da Resolução 02, que já trouxemos aqui, a Márcia apresentou alguns artigos, atende a esse princípio, no qual aí os municípios precisam elaborar ou revisitar os seus currículos, a fim de encontrar as similitudes entre o que os seus documentos curriculares apresentam e o que é proposto na BNCC. Então, portanto, com a nossa trajetória, né, foi nesse movimento que a gente foi apresentando essas similitudes e esses distanciamentos que cabem nesse processo de recontextualização curricular. Então, ele também assume, né, o terceiro propósito, assume que ele tem um papel aí de orientar, como a Letícia já anunciou, aí, a própria discussão e os processos formativos nas nossas unidades educativas. Então, tem uma sistematização, mas isso precisa fomentar discussões, debates, formações no contexto da unidade educativa. Assim como esse próprio movimento, né, esse movimento da recontextualização, também desencadeou já o movimento da reedição das orientações e a revisitação, o aprofundamento de alguns conceitos lá na própria reedição e alargamento aí das orientações de 2012. Então, aqui, né, mais alguns apontamentos. Ele constata aí que, com essa produção, a gente expressa o direito da educação, explicitado nesses documentos mais nacionais, né? A própria Constituição, o ECA, a LDB, as DCNEIs e a BNCC. Identifica-se discussões teóricos-metodológicas travadas tanto no campo das pesquisas, que tratam da pequena infância, e esse compromisso de cada vez mais ouvir e considerar o que as crianças nos indicam, né, qualificando aí dessa forma o atendimento, né, à pequena infância destinado às crianças. E esse processo de recontextualização curricular elaborado, além de tratar de questões teóricas, metodológicas, ela dialoga com o previsto no campo legal. Isso é importante, né, a gente frisar, porque é a partir desse movimento que a gente cumpre aí e está em consonância com o previsto na Resolução 70, de 2019, e também, né, definido aí na Resolução número 2, de 2017, que é a que trata da implementação da BNCC no âmbito nacional. Então, e que sinaliza aí que a BNCC é essa referência nacional para que os sistemas de ensino, as instituições, as redes escolares públicas, privadas, da educação básica, dos sistemas federal, estaduais,
distrital, municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos. Então, aqui cabe a autonomia, cabe essa autonomia dessa reelaboração, dessa recontextualização, que foi como a gente optou, mas do revisitar o currículo que a gente já tem elaborado. Concluímos aí, né, após esse movimento intenso, que reiteramos os pressupostos que estão presentes nas DCNEs, que sustentam as concepções presentes também na BNCC, e que sustentam aí que está presente os documentos curriculares da rede. Então, a DCNEI ela sustenta tanto a BNCC como os nossos documentos, que atende à proposição, que cumpre, né, o que foi definido na resolução, e que esse processo de recontextualização considera que esse conjunto de documentos curriculares, que foi esse, né, no momento ali que a Letícia apresenta, esses 6 documentos que a gente fez efetivamente o cotejamento, mas também a gente usou lá a proposta curricular da rede para falar, né, do ensino fundamental, para falar da transição, em especial. Então, esse conjunto de documentos curriculares municipais para a educação infantil contemplam o que é demarcado, indicado na BNCC e alargam as proposições, já que objetivam aí intensificar as ações dos adultos, das crianças, no modo a ampliar, diversificar e complexificar as experiências educativas. Então, né, nós temos esse entendimento também, um outro conceito importante para a nossa organização curricular, o conceito de experiência, não à toa, que a professora Caroline Machado, né, é convidada para debatê-lo com a gente. Aqui, a mesa, né, está representado a comissão, como eu falei, a Ana Regina, que não está presente, é nossa supervisora aposentada da rede, eu, a Carmen, o Fabrício, a Fernanda, a Elô, a Karine, a Leila, a Letícia, a Maria Nazaré, conhecida como NASA, a Rejane, que também é supervisora aposentada e está aqui hoje com a gente, mas participou intensamente desse movimento, né? E a Márcia como nossa consultora. Então, é com muita alegria que a gente socializa e celebra esse documento, como aí um momento, né? Essa celebração é esse momento formativo também, sempre com esse duplo caráter. A gente tem esse traço na rede, né, da elaboração, do debate e das formações estabelecidas entre os pares. Eu agradeço aqui também, uma alegria trabalhar, né, com esse grupo, com os demais que foram se envolvendo ao longo do movimento, mas que a gente foi, né, estabelecendo aí mais para o final mais essa comissão, porque a escrita coletiva realmente é um processo bastante extenuante e que a gente demarca na rede por ser importante que os próprios professores sejam entendidos aí como profissionais intelectuais, né? Então, esse movimento dos profissionais, de professores que não são instrutores, os professores eles são profissionais intelectuais. Então, por isso aí, né, a elaboração também entre quem faz a educação acontecer e esse movimento de recontextualização. Eu não sei se a mesa, alguém tem alguma coisa mais a falar, agradecer. Podemos abrir para alguma pergunta, a gente está à disposição. Podem falar, gente. Eu esqueci a frase do Juliano, fale ou fale, né? É alguma coisa assim. Fale agora ou fale depois.
Temos um tempinho. Foi isso que a gente preparou assim, para apresentar. A gente esmiuçou bastante o documento. Mesmo assim, né, esse era o propósito também, de fazer essa celebração, né, essa socialização com todos e todas da rede. Então, pensar esse movimento também presencial, isso é bastante importante para a gente. Bom, pergunto mais uma vez se alguém gostaria de se manifestar com comentários, perguntas para a comissão. Bom, e não havendo, então, resta agradecer à comissão organizadora, a sistematização do documento de recontextualização curricular, pelas suas contribuições para o nosso seminário. Bárbara? Professora Bárbara. Tirar o chiclete, né, gente? Eu acho que a gente não pode, né, Carmen, aí cumprimentando a mesa, né, terminar esse debate agora, né, sem falar, né, sobre esse movimento. Acho que a Carmen fala de um movimento e foi de fato, né, um movimento. E eu acho que esse dia de hoje, desde de manhã, mostra esse movimento, né? A gente inicia com a Márcia, colocando aquilo que na história, né, na pesquisa em história, a gente chama a cozinha da pesquisa, né? Como se deu esse movimento. Então, ela, como a consultora, conta um pouquinho de manhã para a gente como se dá esse movimento, né, do diálogo entre a BNCC e o que a gente tem constituído na rede. E depois, quando a gente vai para os documentos, né, que existem uns conceitos mais aprofundados, a gente tem a fala da Caroline, né? E eu acho que é importante a gente trazer isso, que os documentos, por vezes, eles trazem o início de uma discussão, mas também a importância de a gente ir nesses autores, né, para a gente se apropriar, para a gente compreender do que está sendo dito. E agora, à tarde, novamente, né, aí, né, com a fala da Fernanda, com a fala da Letícia, a gente tem, novamente, a colocação de como se deu esse movimento, como se deu essa escrita, como se dá esse cotejamento, que não é um cotejamento de uma comparação, né, Letícia? Mas é pensar a ampliação, o que tem similitude e o que não tem. Teria muitas coisas para falar, mas eu acho que vou na fala da Letícia dizendo, né, que a gente tem a materialização de um documento, mas a efetivação dele, né, se dá lá nas unidades de educação infantil, no levar para o diálogo, de estar no nosso dia a dia. E, principalmente, eu acho que fica a ideia da constituição de uma rede, né, que não é de agora, que é lá desde 76, e nessa consolidação, né, de uma educação infantil, nesse olhar do presente para o passado, para a gente dizer que aqui a gente tem um currículo, no que a gente se apoia, no que a gente defende, porque a minha docência implica nas concepções que eu tenho de infância, de criança, de educação infantil, de pedagogia. Eu acho que esse documento, ele traz, né, ele precisa ir para as unidades, a gente precisa se apropriar, a gente precisa se interiorizar para que ele reflita na nossa prática lá no dia a dia com as crianças, nas relações que a gente estabelece. Só queria, né, falar isso e agradecer, dizer que eu, Bárbara, enquanto professora de educação infantil dessa rede, me sinto representada, né, por cada um de vocês que fizeram esse esforço e esse movimento de recontextualização curricular. Obrigada, tá, gente? Mais alguém gostaria? A gente agradece a Bárbara, as palavras. É importante, assim, né? A gente também se sente acalentado, acolhido aí, porque, por vezes, é complexo, assim, né? A gente sabe, cada um na unidade. Mesmo nós, eu e a Fernanda, participamos, né, já aqui, como parte do núcleo de formação.
e cada um no seu movimento, por vezes é assim, esse participar, né, do movimento e ficar até o fim nessa sistematização, por vezes também é nos colocar, nos doar, né, e pelo bem comum da rede, pela efetivação e pela demarcação da nossa história, da nossa trajetória, e que os movimentos não são tão fáceis e simples. Então, a gente está aí num movimento também de 3 anos, e que a gente celebra hoje, mas que não se finda hoje, né? Que hoje a gente celebra um movimento e agora a gente vai aí para as unidades, para as discussões, para as reflexões. E que é cíclico esses movimentos, né? Então, muito obrigada. Bom, nos resta, então, mais uma vez agradecer à comissão organizadora pela sistematização do documento de recontextualização curricular, pelas contribuições para o nosso seminário, por meio de sua explanação, e certamente também pelos esforços implicados na produção desse documento, né? Um trabalho a muitas mãos, com muito esforço intelectual, e certamente muito significativo para os nossos processos formativos, e certamente para o modo como nós vivemos a educação infantil nas nossas unidades educativas nessa rede. Então, muito obrigado mais uma vez. Uma vez encerrada essa terceira explanação do nosso seminário, nós faremos um breve intervalo, agora para um café, até às 15h30, quando retornaremos com a nossa atividade final do seminário. Lembramos que temos água disponível na parte superior do auditório à esquerda, até 3h30. E também da importância de fazer o registro, né, da frequência lá embaixo, também no turno vespertino, assim como foi feito de manhã, para fins de certificação. Pode voltar 15 horas. 15 Tá. horas. Sim, apenas uma correção, então, como nós terminamos um pouco antes essa atividade inicial da tarde, nós retornaremos às 15h15 para a atividade final do evento. Até mais.